e regenerativo. Foi um trabalho que, se vocês prestarem atenção, foi pouco cavado, foi pouco mexido, e a ideia era isso, para que as pessoas que ali pudessem visitar, pudessem observar a flora principalmente. Num caso ou outro vai ver um sapinho de chifre, um sapinho pingo de ouro e outras coisas a mais que podemos observar nesse tempo, como o tatu, enfim, outros animais que ali residem, né? Então foi feito assim com muito carinho. Depois desse levantamento, foram 7 meses de trabalho duro, sabe? Mas um trabalho assim que foi bem pensado e acho que foi bem feito assim, né? Quer passar para mim? Obrigado. Então, eu coloquei assim, né? O parque já tinha essa ideia, esse projeto, né? E eu tratei assim como um sonho acessível, um projeto acessível. O nascimento da primeira cachoeira acessível do Parque Nacional do Itatiaia e a transformação de uma trilha classe 2 pedestre para uma trilha classe 3 acessível. Ela já era tipo um ramal de serviço, uma trilha antiga, né? Ela era estreita, era como se fosse uma picada, né? E dali começamos. Então, no início, a ideia dos gestores parecia uma loucura para muitos, mas como para toda loucura, tem um doido. E esse doido fui eu, porque eu acreditei logo na ideia e gostei muito. Comecei a fazer visitas técnicas ao local, observar vários temas como a flora, a geografia do terreno, recursos naturais. A cada visita, minha mente borbulhava de ideias, um grande passeio nas técnicas de manejo sustentável, regenerativo, e uma vontade de superar um dos projetos mais técnicos como artífice de trilha, a acessibilidade. Sabe, para muitos podem olhar e podem achar que foi pouca coisa, mas foi um trabalho assim muito duro e intenso para chegar àquela inclinação. Tá? Assim, o levantamento. Estávamos terminando um manejo na cachoeira do Escorrega, em Visconde de Mauá, quando em uma oportunidade sobraram 2 rochas grandes e não perdemos tempo. Colocamos na picape e levamos para a cachoeira do Camapuã. Com 2 eucaliptos, iniciamos as 2 primeiras colunas da trilha. Na sequência, fui ao Gustavo e para contar que havíamos começado o projeto. Isso é uma foto do levantamento, tá? Uma das fases do levantamento foi bater o ponto de nível a cada 10 metros para saber a inclinação, como estava a geografia do terreno. A princípio, esse era o desenho inicial. Aqui é onde tem o estacionamento, era o cume da trilha. A trilha estava descendo. Mais para o meio tinha uma bacia. Mais para o final tinha uma rocha. E depois tinha a caída para a cachoeira. Depois que eu apresentei para o Gustavo a ideia e tudo, falei das colunas, eu fiz um desenho, um pré-projeto, né? Calma, na frente. Isso, botar um desenho, por favor. Isso. Esse foi o desenho inicial. Foi com ele que eu defendi a tese com o Gustavo. Falei com ele como era a geografia do terreno. Aqui nesse ponto tinha uma rocha. Né? No início, eu pensei em projetar ela do estacionamento até a cachoeira, cobrindo a rocha. A minha rampa seria reta, mas ao apresentar o projeto ao Gustavo, ele me propôs mudanças e fizemos essas mudanças. Uma dessas mudanças
foi quebrar a rocha, subtrair a rocha, pela qual também usamos o material na trilha. Ele propôs de mudar a rampa no final, dando assim mais estética, e conseguimos também trabalhar melhor a inclinação. A partir desse momento em que quebramos a rocha, a minha perspectiva inicial furou, né? E com isso conseguimos trazer mais qualidade à inclinação, ao piso da trilha, conseguindo deixar com basicamente 2% aquele trecho de terra, fora a rampa. Então, essa proposta que o Gustavo trouxe, acho que foi muito bem para o projeto. E com isso conseguimos deixar ela daquela forma, né? Isso aqui eu sei que não é uma matemática perfeita, eu sei que eu dei muitas voltas, mas foi uma forma que eu encontrei de provar para o Gustavo por A e mais B, a inclinação que ele existia, né? Ah, não, pode voltar ali onde você estava. Essa? Não, abaixo. Isso. Na sequência, o Gustavo reuniu toda a equipe e falou sobre o projeto. Isso foi o dia em que o Gustavo falou, depois que eu tinha comentado a ele. Nesse dia, eu também falei com a equipe o que eu pensava. Eu tinha mostrado aquele desenho, né? O Gustavo falando com a gente e tal, sobre o projeto, para a equipe toda. Quer voltar lá nas portas agora, por favor? Sim, não mais por cima, mais por isso. Vai, mais um pouquinho. Aí depois disso aí, nós começamos de fato o trabalho. Começamos a fazer toda a medição, a levantar os pontos de nível, né, tirar os pontos de nível. Isso. E eu comecei a marcar a obra. Eu costumo marcar o manejo de trilha usando bandeirinhas. E assim eu fiz por toda a trilha. E isso aqui é uma foto da gente tirando a ponta de nível. Isso. Aí realmente temos início aos manejos, né? Tirei os pontos de nível a cada 10 metros no trajeto inteiro. E marquei o início do manejo no meio da trilha. Por que eu marquei no meio da trilha? Porque o lado mais alto da trilha era no estacionamento. E a gente não pode começar o trabalho de cima para baixo, começar de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, eu tinha uma bacia que precisava ser aterrada. Então, esse material que escavamos, a gente não podia perder, para não causar impacto. A gente também precisa neutralizar o impacto. A gente também não tem muito tempo, então esse tempo precisa ser aproveitado. Se nós tivéssemos começado a cavar do estacionamento, esse solo teria sido desperdiçado, seria um tempo para jogar ele fora, depois teríamos que ter outro tempo para trazer novamente. Então, por isso, começamos no meio da trilha. Com isso, começamos uma contenção em rochas e, primeiramente, vieram as colunas, para depois nascer a contenção em volta das colunas. As colunas, teoricamente, tem umas que estão enterradas realmente, mas tem outras que estão soltas. Na base delas, tem uma cruz de madeira. E mais para cima, nós colocamos uma outra peça de eucalipto no barranco para ajudar a fixar as colunas. E assim começou a nascer a contenção. Aqui uma foto das primeiras colunas colocadas, né, na cachoeira. Foi assim que tudo começou, com esses eucaliptos. Na base de cada eucalipto tem uma pedra grande, fixada com ferro, com vergalhão, porque ali é um solo instável, areia. E com isso, com essa pedra, nós conseguimos uma sustentação melhor para as colunas principais da rampa, né? Aqui o início da montagem da rampa.
Aqui a matemática já estava rolando solta, né? Porque tiramos os pontos de nível novamente e foi uma guerra com a matemática, porque o nosso espaço é um espaço limitado, um espaço confinado. A gente não tinha muito espaço assim para extravagâncias, né? E fomos ganhando centímetro a centímetro. E isso foi muito importante. Aqui a construção da rampa ainda. Aqui a gente começando já a montar, marcar a posição das colunas, marcar o início da obra. Aqui é um dos lugares que foi aterrado. Ela tinha aqui nesse trecho uns 40, 60 centímetros de largura. A contenção hoje passa por aqui. A marcação da obra, né, das bandeirinhas. Aqui foi onde começou a contenção. Primeiro cavamos uma base, para depois começar a instalação das colunas e posteriormente a contenção em rochas. O auge do manejo, desafios técnicos. Assim que o piso da trilha começou a tomar forma, as colunas dos corrimões começaram a surgir. A brincadeira ficou séria, com uma rampa de 12 metros e um desnível de quase 1 metro. Então começamos a trabalhar a rampa de acesso à cachoeira, que são as fotos anteriores. Observando o nível e a inclinação e fazendo a regra de 3. Começou a guerra com a matemática, o espaço restrito. Ganhando centímetro a centímetro. Conseguimos deixá-la com uma inclinação de aproximadamente 3% da norma, e é de 5%. Aqui na construção da rampa ainda. Aqui já começamos a fazer a instalação das primeiras madeiras plásticas do piso. Só um detalhe aqui, essa madeira plástica, ela veio lisa, tá? Eles até fariam ela antiderrapante, fariam os pisos, ia ficar caro, ia demorar, não ia dar tempo da obra. Então, uma solução muito fácil, que funcionou muito bem, foi abrir na madeira plástica esses frisos na serra circular. O Tiãozinho, que é o nosso marceneiro, abriu para a gente rapidinho, regulando a serra circular de bancada, abrir os frisos. E esse é um detalhe super importante para quem for fazer rampa em área molhada, né? Sim, sim. Na realidade, eu estava à frente do campo, mas foi um trabalho feito a várias mãos, né? A nossa equipe de trilhas, o Gustavo, a equipe da manutenção, A brigada, e assim foi. A construção da rampa ainda, aproveitamos uma época de estiagem, né? Onde tinha praticamente água nenhuma, e assim foi. A construção da rampa, já com a primeira parte do piso. Aí voltamos para a trilha. Ora a gente pegava na rampa acessível, ora no leito da trilha. E começamos a juntar rochas. Para quem me conhece aí, eu sou um louco, né? Fico catando tudo, né? Então a gente catava rochas em toda a área do parque. Todo lugar que eu passava que via rochas sobrando, eu botava na caminhonete e começava a levar e tal para fazer a contenção, né? Aqui preparando a base para a contenção. Ainda a base para a contenção. Aqui já com o surgimento das colunas, né? Depois que começamos a colocar as colunas, a contenção veio surgindo, já fixando as colunas, e de acordo com o que começamos a cavar no meio da trilha, fomos administrando esse solo, para que não houvesse perda de material. Aqui a rampa já, quando já tinha começado a estação da chuva, né? Então foi um dia que já estava cheia, o piso já estava já quase todo concluído, ainda faltava um trecho aqui ainda. Aqui um dos testes, né? Esse é o Gustavo. Isso é o Gustavo.
Ai, amanhã vai dar um problema isso. Um dia de muita chuva. Nesse dia ainda estava até sem piso, mas teve uns dias assim que não tínhamos como trabalhar na rampa de acesso. Então a gente voltava para o leito da trilha. Então teve uns dias assim bem difíceis, né? Com muita água. Aqui já com piso. Sim. Aqui, montando a contenção e colocando as colunas também, aqui ela já tomando forma. A parte que era funda, que era uma bacia, já sendo aterrado. Aqui embaixo enterramos manilhas para fazer um sistema de escoamento hídrico. E em vários trechos da trilha tem uns montinhos de rocha, um cantinho aqui, né, junto ao porte do talude e o leito da trilha. Então tem umas pedras aqui que a gente chama de rachão, tem uns pedaços de tubo, uns pedaços de escada de fibra e tal, para montar uma drenagem subterrânea. Qual a direção das manilhas que você falou? Oi? As manilhas, que direção que você colocou? Estava aqui nesse trecho aqui, ó, onde era a bacia. Porque atrás, lá onde estacionaram os carros, tem um antigo hotel. Esse hotel tem uma piscina natural. Eu conversando com os moradores antigos, eles falaram que quando havia o manejo dessa piscina natural, esse estresse hídrico ia todo para a trilha. Então ali já tinha uma antiga galeria pequena, antiga, que era essa passagem de água. Só que pensávamos que no verão haveria muita água ali. Então por isso preparamos um sistema hídrico com essas manilhas, esperando essa quantidade de água, né? Não sei se era essa a sua pergunta ou se era saber as manilhas são transversais à trilha. Transversais, mas por quê? Aí iria na sequência, por que transversais, né? Queria saber se tinha algum sistema que pudesse facilitar a drenagem. Não, então, o sistema só nos cantos. Nós colocamos rochas, não arrumadinhas, mas espaçadas, para que ela pudesse ficar permeável. E com isso a água entrava nos canos, né, para poder sair da trilha. Porque o que acontece? No geral, a gente quer que a água desça do talude, ultrapasse o leito da trilha e saia na borda crítica. Mas aqui, como eu tinha entendido que a manilha estava associada a justamente para percorrer, né, a drenar a água do talude por baixo da trilha, não é o caso. É isso mesmo. Você tem o talude, a água vem pelo talude. Tinha vários bolsões de drenagem já antigos, e tinha outros que foram feitos. Né? Umas valetas não, uns poços, em alguns locais tem a valeta, onde eles colocaram as rochas superficialmente, então a maioria delas sumiu. E as manilhas são transversais, ou na diagonal, na verdade, a maioria está na diagonal, pegando essa água captada ali nos buracos. Me faltou o nome técnico agora ali da caixa, isso, das caixas de captação, como se fosse a estrada. Tinha algumas antigas e outras novas que eles fizeram. E aí essas caixas reúnem a água que percola do talude e vai pela manilha e é dispersada do outro lado, quer dizer, não concentra. Quando atravessa a trilha, ela é dispersada por rocha. Não é isso? Isso aí. Porque o que acontece? Geralmente as trilhas para pedestre, a água desce o talude, ultrapassa pelo leito da trilha. Sim. Mas para a cadeia isso é prejudicial, porque ela pode atolar. Então a ideia era manter a trilha sequinha. Tá? Aqui já a contenção saindo, aonde eu falo que era a bacia, né? E começamos a cavar daqui, do meio da trilha para o início. Preste atenção nessa água aqui, se não me engano, é a araucária. Ela é uma referência para as fotos antes e depois. Tem uma foto lá no início que aparece bem no início, o Brian fazendo um manejo aqui, olhando de lá para cá, dá para ver bem como é que era a trilha, não sei se vocês lembram, bem estreitinho, né?
mais uma referência das fotos. Isso. Aqui já a contenção quase no nível que esperávamos, né? Uma das manguilhas lá que foi enterrada. A foto que o Gustavo está falando, com a árvore. E a árvore aqui. Aqui já estávamos começando a montar propriamente o corrimão, né? Já estava quase tudo montado. Uma curiosidade aqui é que o nosso solo aqui, o barro, ele é muito liquento, muito colento. E para a cadeira isso é prejudicial, né? Então eu pensei no triângulo para o piso. Nós já tínhamos feito testes no centro de visitantes, na Alameda Conectar, e trouxemos esses experimentos para cá. Na realidade, a mistura que mais deu certo no centro de visitantes, aplicamos aqui, que foi uma mistura de de pó de pedra para de barro, terra de formigueiro. Nós usamos a terra de formigueiro porque é uma terra mais sem matéria orgânica, sem rochas, né? Uma terra bem fofinha, bem fácil de trabalhar. Aí assim foi. Aplicamos essa mistura homogeneamente em todo o leito da trilha. Então, aqui é como era esse trecho final da trilha antes, no início do manejo, a cachoeira está aqui, tá? E aqui já na fase final ainda faltava o capeamento do piso, né? Mas o leito da trilha já estava todo manejado, a drenagem feita, então dá para ver bem a transformação do trecho final, a cachoeira está aqui. Tá? Nesse ponto aqui é o ponto que o Peter explicou lá no início, que a trilha subia, porque tinha uma rocha aqui. Então, ela passava a ter, com isso, uma trilha que do início ao fim a gente conseguiria fazer numa declividade ideal. Na verdade, ela vinha numa declividade boa, subia e depois o trecho final ficava com 5, 6% de declividade. Né? E aí, tirando aquela rocha, a gente tinha na época um especialista, que é o Marquinho, na nossa equipe, um corte de rocha, que foi lá, teve que cortar o tampo da rocha, deu um trabalhão, foi em etapas. Foi na palhadeira? Não, ali ele teve que dar uns pipocos. Que ninguém nos ouça. Ninguém ouviu isso, né? Oi? Você, Peter, por favor. Mas assim, ele trabalha muito na talhadeira com pichote e tal, ali ele usou isso, mas era uma rocha muito, muito grande, muito enterrada, e aí ele precisou, em alguns casos, ele precisa usar um pouquinho de pólvora. Tá só um estampido, não é uma explosão, é bem restrito. Quase um estalinho. Quase. A cabeça de negro. Hein, Peter, tem uma pergunta. E essa história do pó do formigueiro? Como é que foi isso? Isso foi retirado do próprio parque? Como é que é isso? Como é que é esse manejo? Então, no primeiro congresso de trilhas lá em Goiânia, eu estava em um dos auditórios e vi um tiozinho ansioso no estacionamento, curioso. Aí fui lá falar com ele, né? Por que ele não entrava e tal, por que ele não assistia uma palestra. E ele tinha me falado que ele tinha ido lá para falar sobre o trabalho dele. E eu comecei a escutar ele. E ele me falou que ele pegava terra de cupinzeiro para consertar as trilhas dele, lá em Goiás, no estado de Goiás. E eu fiquei com isso na cabeça. E quando começamos o projeto ali do centro de visitantes, eu vi que o barro estava muito liguento. Na realidade, tínhamos um mês para preparar aquela trilha. E eu estava com essa preocupação de ter lama e a cadeira não transitar. Aí eu pensei na terra de formigueiro, porque aqui não é fácil achar o cupinzeiro. E acho que deu bem certo essa terra de formigueiro com o pó de pedra. Mas foi, respondendo a sua pergunta, sim, foi tirado de dentro do parque, do formigueiro aqui dentro do parque. E catou. Isso. Mas ele já me disse que ele não estava formigueiro inteiro, não disse para ele, deixa em condição de... Fiquei pensando no impacto do formigueiro, mas é só por cima, né? Superficial. Isso. É porque na realidade a formiga está botando aquele solo para fora para produzir o lar dela lá embaixo, né? Mas haja formigueiro, hein? Sim, aqui tem uns formigueiros enormes. Aqui,
Gustavo novamente no teste, foram vários testes. Ah, e o Felipe também. Ó, o Felipe, por favor. Quando você tiver. Não, esse daí é o Gael. Ah, o Gael? O Gael adorou. Aqui praticamente no nível em que esperávamos, né, deixar a trilha. Aqui ela já começando a ficar pronta. Aqui já tínhamos aplicado já uma camada no piso, né? Aqui também. O talude teve que fazer alguma interferência ou nem revegetação? Não, nada? não, eu evitei de cavar Precisou nem o talude. Isso. Eu vou falar um pouquinho. Na realidade, a trilha funciona assim. Temos o corte do talude, o leito da trilha e a borda crítica. Aqui a gente tem uma inclinação basicamente de 1%, uma inclinação pouca de mais ou menos 1%, para que a água possa sair a todo momento. A gente quer que a água saia a todo momento e não percorra o leito da trilha. E esse corte de talude já existia, como era uma trilha antiga, mas eu evitei ao máximo de impactar esse talude. Primeiro que já tinha um leito de trilha, e segundo que a escavação da trilha, começando pelo meio, supriu todas as nossas necessidades de solo. Por isso, preservamos a vegetação marginal do leito da trilha, impactando ao mínimo. Assim, aqui estava formando um piso, né? Um dia depois da chuva, tinha muita lama. Aqui já a rampa final já com a forma, né, que ela está hoje. Aqui mais um teste para a cadeira, foram vários testes. Esse teste foi pesado, hein? Exploração infantil. Esse é o Felipe, né? Pô, isso era uma delícia. Aqui um estuário, porque aqui na base da rampa ficou um degrauzinho, né? E recolhemos rochas enormes. Uma rocha daquela ali, eram 4 pessoas para transportar. É uma padiola, né? Cada um pegava num carro e fomos transportando, jogando na água, e quando dava uma maneirada na água, arrumávamos as rochas ali, como piso, né? Só um detalhe, essa rocha aqui, ó, também teve que ser cortada, porque senão a gente ia ficar com a declividade muito alta, ia ter que subir, descer a trilha, não tinha, o espaço era muito restrito. Esse tampo de rocha também foi cortado. Isso, na realidade a mudança da rampa que o Gustavo propôs foi possível por causa desse corte de rocha. Há aqui uma ducha, né, já feita no final, sugerida pelo Eugênio, né, que deu um toque a mais, né? Inclusive ontem foi muito emocionante, né? Quando aquele senhor molhou a cabeça, né? Na ducha, né? Aqui, né? Já no final, ali, né? Onde teoricamente seria esse espaço. Agora, já no final, colocamos a mesa, um banco, a placa, né? A tabuleta. Então, esse aqui, olha, que era um espaço completamente perdido, e quem olhava de repente fala, não, isso aqui não pode mexer. Na verdade, não tinha nada ali, era material morto e espécie exótica. Exóticas que estavam ali. Oi? Gramíneas? Não, esse milhozinho aqui, eu não sei como é que chama. Essa d'água, sabe? Se alguém souber o nome aí, era dominado por isso aqui, inclusive uma boa parte do lago também. Então a gente limpou para ampliar a área do lago para poder ganhar espaço para prolongar a trilha, porque o desafio ali era como fazer alguma coisa que fosse razoável, pelo menos, dentro da cachoeira, porque ali você não tinha muito espaço
trabalhar a E declividade. eventualmente umas 2 cadeiras ao mesmo tempo, né? Pelo menos dá tempo aí, tem espaço para pessoa. Não dá, 2 cadeiras não dá, ficou bem regido. Isso, Mas tem espaço de manobra para ela, então tem os espaços de manobra, e o desafio era esse: se a gente fizesse a trilha reta e curta, como era a primeira ideia, a gente ia bater em 9 a 11% de declividade. Né? No final, a rampa não ficou abaixo de 5%, né? Ela ficou entre 6% e 8% ali, ela variou uns pedacinhos. Isso. Na realidade, o projeto também teve várias mudanças. Essa aqui foi uma segunda rampa que foi feita já quase no final para ter acesso a uma outra mudança, que foi o espaço para a mesa de piquenique, que no início não pensávamos nesse espaço, e que foi concretizado mais ao final do projeto. A tabuleta, né? Que o Felipe conseguiu e arrumou e tal, e instalamos, né? Não, isso aí, na verdade, é um ATA nosso que faz, né? Essas placas é o Rico, né? O Ricardo Cataldo. Espetacular. Uma das placas mais bonitas que eu já vi. Amém, eu amei o trabalho do Rick. É impressionante, é impressionante. Massaranduba, né? Oi? A Marília Massaranduba. Essa é Massaranduba. O sapinho ficou Vai pra mais da perfeito. vida isso aí. Parece que tá impresso, né? Uma coisa doida. Isso quando a gente pede para ele fazer a logo do ICMBio. Puta, deve ser uma paciência de Jó. Então, com grandes desafios que crescemos como profissionais. E por isso eu agradeço às equipes de manejo de trilhas do PNI, a equipe de manejo da parte baixa, da parte alta, a senhora Elizabeth, aos gestores do PNI, Felipe, ao Gustavo, com quem dividi desafios, problemas, soluções, a quem eu agradeço muito por tudo, pelas mudanças de projeto. A gente que agradece. Sim. Você ganhou da matemática, ô Peter? Afinal, quem venceu? A matemática? A gente venceu. Sempre é a matemática que vence. Então, e o Gustavo também sempre confiou na minha pessoa como profissional, e com isso formamos uma parceria fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho em busca de um manejo sustentável e acessível para o Parque Nacional do Itatiaia. Eu, inclusive, queria convidar aqui o Gustavo, a equipe também, né, para agradecer a todo mundo aí por todo o apoio. Lucas. A nossa equipe de atas, Liga o projetor. Pelo amor de Deus. a nossa equipe de atas aqui representada pelo Edinaldo, que é o nosso chefe de brigada, e pelo Leônidas também, tiveram uma participação fundamental conosco por muitos anos. Os dois já foram da equipe de trilhas durante bastante tempo, então conhecem, têm prática nisso aí, e a ideia é cada vez mais a gente integrando a equipe de trilhas com a equipe de atas, treinando o pessoal para ir ampliando cada vez mais essa equipe de trilhas, e a gente só tem a agradecer a vocês. Obrigado. Vocês, tá? Que me ajudaram nessa grande jornada, tá? É isso aí. Valeu. Mais Vocês lá uma daqui. Tem slide mais essa. O chefe já se assumiu.